Uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa introdução é para dar um contexto sobre o lugar onde nós estamos proclamando a palavra e proclamando a palavra que deve ser gravada no nosso coração. Hoje encerra o 27º Concílio da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. O culto de encerramento foi hoje. Foi aberto, salvo engano, dia 14. A Comunhão de Igrejas Reformadas, da qual a nossa igreja, a IPU, faz parte, ela tem como membros 227 igrejas ao redor do mundo. 227 igrejas em 105 países do mundo. É a quarta comunhão cristã com maior densidade e população de fiéis cristãos no mundo. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Comunhão Anglicana e a Comunhão de Igrejas Reformadas. É uma tradição que vem do século XVIII, meados para o final do século XVIII, a tentativa da organização da Comunhão Mundial, daqueles que confessam a fé reformada, e especificamente a fé reformada calvinista. E nós temos aqui também no contexto o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro vai fazer 508 anos que o mundo concebeu uma nova maneira de viver a fé. E dentre esses, o nosso reformador tinha 8 anos de idade, quando Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg as 98 teses. E 19 anos depois, o reformador João Calvino, já formado em letras e literatura e também em direito e teologia, escreve as Institutas da Religião Cristã, aos 20 a 27 anos de idade. Um dos mais importantes documentos da história do cristianismo moderno. Rígido, mas um bom documento, bem aplicado. Por que eu estou dizendo isso e esse contexto? Porque eu elaborei pelos textos da liturgia, como a gente está numa busca, desde a nossa escola dominical, durante a tarde, a busca do sentido de ser uma comunidade de fé, de ser uma igreja, de ser uma comunhão de homens e mulheres que confessam a Jesus Cristo como Senhor. Eu não penso que seja uma angústia ou uma ansiedade só dessa comunidade ou só das pessoas dessa comunidade. A nossa tradição já vai há 500 anos e o tema que foi a reunião do concílio, do 27º concílio, foi persevere no seu testemunho, algo assim. Eu não entendo bem, que a tradução varia do inglês, mas tem outros complementos, mas a ideia é essa, da perseverança do testemunho. E a pergunta é, qual testemunho devemos perseverar? Bom, parece que a construção, a engenharia da fé cristã tem distanciado daquilo que originalmente deveria ser na nossa perspectiva de vida e de fé. Aí Daniel hoje colocou, vai ter gente que gosta de luxo, que gosta que a fé virou exatamente o avesso daquilo que o Evangelho diz. Dá a impressão, e isso não é um juízo de mérito, porque o juízo de mérito quem faz é o próprio Deus. Agora, nós observamos a caminhada do povo de Deus e sabemos quais rumos que tem tomado ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas, dissolvido comunidades, e aí Filipenses já vivia a tentação da dissolução,
dos conflitos que existiam. Por isso a necessidade eminente a todo tempo de nós buscarmos a razão de ser cristãos e a razão pública da nossa fé, como diz Pedro, desculpa. Então, quando os textos que nós lemos, Jeremias, Salmos, 2 Timóteo e o Evangelho de Lucas, eu tentei simplificar isso num tema chamado a palavra gravada no nosso coração. Meu coração a ti ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Essa é a expressão que João Calvino deu à espiritualidade e à tradição da nossa igreja cristã no mundo. Essa simples frase. Reforma viva, palavra viva. Vivemos tempos em que a fé parece cansada. As notícias ferem, a desigualdade pesa, e como diz Mateus, o amor de muitos se esfria. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante da injustiça e do sofrimento? Como se a esperança fosse apenas uma palavra bonita, mas distante da vida real. A esperança fosse apenas uma palavra bonita, mas distante, longe da vida real da nossa vida. As leituras de hoje, porém, nos chamam a erguer o coração, a reacender o quê? A oração que insiste e a escuta que não se cala diante de Deus. Jeremias anuncia uma nova aliança. O Salmo canta o amor à palavra. Paulo exorta a fidelidade à missão. E Jesus nos mostra a força da oração perseverante. Todas essas vozes do profeta, do salmista, do apóstolo e do próprio Cristo nos lembram que Deus continua escrevendo sua vontade, não em pedra, mas na carne viva da nossa história, no coração dos que o buscam com sinceridade. Nesse tempo em que celebramos a Reforma Protestante, recordamos que ela não foi apenas um evento histórico, mas um chamado permanente à renovação da fé, da igreja e da vida. A reforma não é passado, é compromisso. É o Espírito de Deus reformando o coração humano, reacendendo a esperança e restaurando a comunhão. Calvino expressou essa sua entrega profunda nas palavras que tornaram-se símbolo da espiritualidade reformada. O meu coração a ti ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Essa frase é uma derivação de uma forma mais antiga da expressão que ele escreveu em uma carta a um outro reformador de Genebra chamado Guilherme Faria. Naquela frase primeira, era uma frase mais radicalizada. Ofereço meu coração ao Senhor como se fosse imolado em sacrifício. Calvino havia sido expulso de Genebra como pastor. Estava em Estrasburgo, na Escócia, ajudando a construir a fé reformada escocesa. E depois de alguns anos, a igreja de Genebra resolve trazê-lo de volta. E para Calvino isso era uma situação muito dura, a ponto dele fazer essa expressão: eu vou em sacrifício.
Dessa entrega radical nasceu o lema que ornamentou o seu selo pessoal, onde uma mão ergue o coração voltado para Deus. É um símbolo muito bonito. Essa imagem resume a fé reformada, um coração oferecido com prontidão e sinceridade, como sacrifício vivo, disposto a servir, amar e transformar. A fé reformada é, portanto, movimento de esperança ativa, onde o Espírito grava a palavra e chama cada geração a escrever, com gestos de compaixão, a aliança de Deus com a vida. Jeremias, a nova aliança gravada no coração, nasce de um sonho. O texto que nós lemos é no contexto de um sonho profético. Jeremias fala a um povo ferido e cansado. O exílio havia lhes tirado a terra, a segurança e a identidade. A antiga aliança parecia perdida entre as ruínas do desespero. Mas é justamente ali, na poeira da dor, que Deus anuncia um novo começo. Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração, como diz o texto no capítulo 31, versículo 33 de Jeremias. A lei de Deus não vem mais de fora, como imposição. Brota de dentro como presença e inspiração. Deus não domina, Deus transforma. Ele não impõe, ele inspira. Todos me conhecerão. Lemos aqui, do maior ao menor, no versículo 34. É a promessa de uma comunhão viva e universal, que derruba barreiras e reconcilia o povo com seu Criador. Essa nova aliança é esperança para os cansados, consolos para os que falharam e força para os que desejam recomeçar. Ela convida a viver uma fé que manifesta no cuidado, na solidariedade e na busca de uma vida digna para todos e todas. Hoje, essa promessa continua viva. A lei escrita no coração é também a consciência que nos move a cuidar da criação e uns dos outros. Deus grava em nós o chamado à justiça, à compaixão e à vida. O coração onde Deus escreve se torna morada do Espírito, escola de sabedoria e fonte de reconciliação. O salmista, ele descreve, narra, canta com ternura o amor à palavra que transforma. Como não a tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Aquilo que antes parecia peso se torna alegria e discernimento. Teus preceitos tornaram mais sábio que os meus inimigos. Mais entendimento tenho do que todos os meus mestres. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E ele conclui: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é doce e forte. Ela consola e corrige e ilumina. É sabedoria que orienta a vida e a força que sustenta a nossa caminhada. Mas ela não é apenas consolo pessoal. É também fundamento de convivência e de justiça. Amar a palavra é deixar-se educar por ela para viver com a bondade e responsabilidade. Hoje, em meio à pressa, à indiferença e à solidão, a palavra de Deus continua sendo luz firme nas trevas da confusão humana. Ela nos chama a ouvir com o coração e responder com compaixão. Quando acolhida, a palavra renova, como acolhida, renova o ânimo, fortalece o espírito e desperta o amor pelo próximo.
Já Timóteo invoca aquilo que talvez seja o lema em outro versículo da Assembleia Geral ou do Concílio Geral da Comunhão de Igrejas Reformadas, do 27º, a permanecer fiel na palavra e também na nossa missão. Paulo escreve a Timóteo com ternura, de um mentor que sabe que sua jornada chega ao fim. Ele exorta: permanece firme naquilo que aprendeste e acreditaste, sabendo de quem o aprendeste. No capítulo 3, versículo 14 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e formar na justiça, no versículo 16. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Ser fiel à palavra é resistir à tentação de moldar o Evangelho às conveniências do tempo, como dizia o reverendo Daniel hoje na escola dominical. É anunciá-lo com coragem e ternura, mesmo quando isso desafia as estruturas de poder. A fidelidade é mais do que firmeza doutrinária. É testemunho de amor e de verdade. O discípulo fiel mantém acesa a chama da fé quando a indiferença ameaça. Ele proclama com a vida, serve com humildade e ama com constância. Assim como Timóteo, somos chamados a pregar com gestos, a ensinar com exemplos e a encarnar o Evangelho em nossas relações e em nossos compromissos. O nosso reformador já dizia que o coração deve ser pronto e sinceramente oferecido a Deus. Essa prontidão é o que nos torna perseverantes na fé e solidários na esperança. A palavra vivida é a igreja em movimento, atuando na história, resistindo à injustiça e construindo a reconciliação do mundo. O anúncio do Evangelho, ele é clássico. Ao invés de proclamar a viva voz, nos chama a orar. E uma oração que nos mantém perseverantes. Jesus conta a parábola da viúva insistente e do juiz injusto. Aliás, eu ainda vou contar a história toda, mas quem aqui já enfrentou um tribunal? Quem? Eu já. Durante 10 anos. Fui julgado durante 10 anos. Então eu sei o que é um juiz ou uma juíza justa e um juiz injusto. Na minha experiência de vida. Mas um dia eu conto com mais detalhes. Farei justiça a essa viúva para que ela não venha continuamente me importunar, diz o Evangelho de Lucas. E Jesus acrescenta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que gritam por ele dia e noite? Se o juiz injusto, importunado, ele atende, quanto mais o nosso Criador. A viúva representa todos os que sofrem e não desistem. Os pobres, os esquecidos, os que ainda acreditam, mesmo quando a resposta demora. Sua oração é o grito dos que confiam em Deus quando o mundo lhes fecha a porta. A oração perseverante é o respiro da fé. É o diálogo que não se interrompe, mesmo no silêncio de Deus. Orar é afirmar que o amor de Deus é mais forte do que o mal.
Jesus pergunta, mas quando o Filho do Homem vier, e a nossa pergunta também, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Encontrará fé viva, fé que traduz em solidariedade, em compaixão, em compromisso com o próximo. Encontrará corações oferecidos a Deus e ao mundo, prontos e sinceramente entregues. A oração que não desiste é também ação transformadora. É oração que se faz gesto, que se torna justiça, que se traduz em amor concreto. A viúva nos ensina que a fé viva não se rende a quê? Ao desânimo, mas insiste, espera e confia. Concluindo, um coração gravado pela palavra e entregue a Deus, como dizem as leituras que nós fizemos hoje da nossa liturgia, nos conduzem por um caminho de quê? De amadurecimento da fé. Jeremias anuncia a aliança escrita no coração. O salmista, relembrando, celebra a doçura da palavra. Paulo chama a fidelidade. Jesus nos ensina a perseverança na oração. Este caminho não é apenas um caminho interior. É comunitário, é público, é transformador. A fé verdadeira não se fecha em si mesma. Abre-se ao mundo em compaixão e coragem. Deus continua escrevendo a sua aliança em nós. Cada gesto de amor, em cada palavra de consolo, em cada ato de justiça, em cada oração silenciosa. Que cada coração seja oferecido a Deus, pronto e sinceramente. Que a palavra doce como mel e viva como um fogo seja força para a fé, consolo para a esperança, impulso para a justiça, e que, quando o Filho do Homem vier, encontre entre nós a perseverança da viúva, a fidelidade de Timóteo, o amor do salmista e a esperança de Jeremias. Que Deus encontre uma comunidade que ora, serve, partilha e espera. E que a reforma, nascida há mais de 500 anos, continua viva dentro de nós, reformando o nosso coração, reacendendo e renovando a esperança desse mundo e daqueles que caminham em busca da fé, da justiça e do amor. E que nós sejamos, em nome de Jesus, a sua testemunha.